Muito bom dia, turma querida da psicologia. Efetivamente, começando a aula. O nosso texto, a nossa aula inicia com esse tópico dos índios e dos brancos. Mas, basicamente, nós temos 3 tópicos hoje, que é para falar do choque de culturas, para falar sobre a mulher e para falar sobre esses traços psicológicos. Olha só como o texto está na direção própria da área da formação de vocês. Traços psicológicos da mestiçagem cabocla. Então, existe aí uma afinidade muito própria daquilo que o próprio curso de psicologia se propõe a fazer, que é a compreensão dessas dimensões humanas na nossa regionalidade. Então, é muito importante falar isso no início. Tá certo? Eu tô aqui também no decorrer da aula para fazer uso de pelo menos mais uma ou 2 leituras, mais uma leitura da dissertação de mestrado minha, que abro aspas aqui, abro parênteses rapidamente. Hoje está fazendo exatamente 4 anos da defesa da minha pesquisa no mestrado. Fiquei muito feliz ainda há pouco, fiz até uma postagem lá no Facebook, vocês sabem que eu sou tímido para essas coisas, mas eu acabei fazendo memória aí aos professores, aos mestres que me ajudaram, e como é importante no dia de hoje ressignificar essa lembrança, porque ela faz parte daquilo que eu sou hoje. Eu sou historiador de profissão, né? Eu me orgulho muito disso, fico muito honrado em diariamente, a cada dia, ser uma pessoa que utiliza desse benefício da história, que é conhecimento da história, da metodologia da história, da metodologia do ensino da história, para compreender a nossa realidade. E a aula inicia, na introdução, com uma fala do Leandro Tocantins, que é um autor acreano, ou paraense, mas que desenvolveu uma história regional muito interessante da construção da nossa própria historiografia amazônica, né, no Acre, e eu peguei uma fala dele que está ali no início do nosso texto, que diz o seguinte: ninguém será capaz de parar o relógio da história e com isto impedir a evolução das instituições sociais. Caminhamos para o futuro, não para o passado. Pessoal, olha essa frase, olha como iniciamos o nosso texto. Olha como iniciamos um texto que é para falar de choque de culturas, para falar de análise do passado, da relação do homem, do sujeito humano, melhor dizendo, com outros agentes históricos que no passado nos imprimiram um modo deles pensar, e até hoje nós ainda estamos nos despindo disso, fazendo mais uma vez referência ao tópico, a um conceito imprescindível do aluno de psicologia, que é de a gente rejeitar os reflexos, né? Quer dizer, os reflexos indesejáveis da nossa identidade, porque alguém nos imprimiu isso e nós precisamos não reproduzir, mas nos desvencilhar dessas coisas, porque foi imposição histórica, foi imposição do mais forte sobre o mais fraco, daquele que carregava o conceito de civilização verdadeira. Né? E isso é importante porque nós estamos no ano de 2020, passados aí no desenrolar dessa história, pelo menos 300, 400 anos desse tipo de imposição, de colonialismo, da colonização da nossa gente, da nossa mente, a questão da mente que é colonizada também, e nós precisamos concordar com o Leandro Tocantins e afirmar categoricamente, como suspiro daqueles, não da alma oprimida, mas daqueles que possuem um espírito livre: ninguém será capaz de parar o relógio da história e com isso impedir a evolução das instituições sociais. É importante explicar, a evolução das instituições sociais é da legitimidade, da veracidade ao que é humano, porque instituição social existe do ponto de vista da sociedade. Não é de um grupo, não é de uma elite, não é de uma aristocracia, não é de um grupo de pessoas que estão dominando o mundo, como o tem sido, mas nós queremos acreditar que a evolução dos tempos vai trazer justiça
as questões que o passado ainda nos imprime. Quando a gente fala de movimentos sociais, a gente, inclusive faço essa referência que a linha de pesquisa da qual eu pertencia no mestrado era essa, movimentos sociais da Amazônia. E a gente foi precisando compreender como que eles se fazem, qual é a legitimidade. Vocês se lembram que há 2 semanas atrás eu falava nesse mesmo texto sobre a revolta da cabanagem. Esse livro é um livro que é sobre metodologia da história, que eu colhi, já como eu estava falando sobre essa questão de nós entendermos a evolução das instituições sociais. É muito importante que a gente possa compreender isso aqui, pessoal, que quem está na contramão da história, ou seja, quem no campo político, social, científico, todas essas e até eclesiástico, está na frente dos processos que é contra a evolução da história, das instituições. Olha só isso aqui que eu lembrei na hora, por isso que eu peguei o livro aqui do lado. Nossa função enquanto historiador é demonstrar com clareza certos usos e abusos da história, perpetrados por grupos diversos, que são políticos, são até nações, são até instituições, facções. Quer dizer, o que eles fazem? Eles conseguem, e eles são, muito desses grupos, classe dominante pura. Eles mantêm o poder, o controle dos meios de comunicação, inclusive, eles conseguem arregimentar as mentalidades, tornar as mentalidades que poderiam ser livres, eles conseguem fazer disso massa de manobra para eles mesmos. E aí, quando eu li a palavra usos e abusos da história, está muito relacionado com aquilo que a maioria desconhece, porque não para estudar e interpretar os fatos da história razoavelmente, de uma maneira razoavelmente verdadeira, né? Você pode falar de verdade absoluta nesse sentido, mas de conclusões razoáveis, plausíveis de algumas questões da nossa história. Então, por isso que eu estou aqui na tela, parado no Leandro Tocantins, para dizer que esses usos e abusos da história, geralmente tendem a fazer o seguinte, olha, adversários de um Estado considerado nacional, aquela coisa nacionalista, são frequentemente apresentados como inimigos da pátria. Quer dizer, adversário é uma coisa normal no campo da vida, adversário ideológico, adversário político, mas o que se tem com quem quer anular o progresso da história é que ele deve ser eliminado, ele deve ser destruído, e isso não é absolutamente democrático. Outra coisa, revolucionários, pessoas que estão querendo trazer uma revolução necessária para transformar. O que é uma revolução, pessoal? Em linhas gerais, é a transformação de uma ordem vigente. E se essa ordem vigente ela traz malefício para a grande maioria da população, algo precisa acontecer. Então, a história brasileira é acompanhada de muitas revoluções. E vamos analisar se a revolução trouxe melhoria para a grande maioria da população ou não. Então, se ela rompeu o paradigma, se ela rompeu sistemas que reforçavam ainda mais a dominação, se ela rompeu, houve revolução. Então, aqui é interessante, olha, essa palavra revolucionário. Revolucionários são tratados como traidores. As minorias, nós estamos na nossa regionalidade tratando com diversas minorias. Se nós formos pegar os grupos étnicos indígenas, o que eles são? Maioria? Você viu no vídeo aí de apresentação do choque cultural entre o branco e o índio, que existiam para mais de 5 milhões de índios no Brasil, reduzidos nos últimos 300 anos. O vídeo fala 600 mil, mas os dados mais atualizados, porque eu tenho pessoas que são do campo da antropologia, são de, no máximo, 300 mil indígenas no Brasil. O que é isso? Uma destruição em massa, não é não? E é destruição em todos os sentidos, não somente da própria vida, do contingente quantitativo, mas eles estão esmagados em suas minorias.
E aí, o que se faz nos discursos ideológicos da classe dominante? As minorias são tratadas como gente não patriótica e que elas não servem. Inclusive, alguns dizem que elas devem até desaparecer. Esse tipo de uso e abuso da história é reprovável. Esse é o livro Metodologia do Ensino, História na Sala de Aula. Vários historiadores participam e tem um capítulo aqui só sobre metodologia do ensino, a compreensão da abordagem da história. Não é o caso de vocês, nós estamos aqui tentando utilizar essa metodologia para entender a identidade dos povos indígenas. Por isso que o Leandro Tocantins, eu concordo com ele, é uma palavra amorosa, esperançosa para o futuro. Caminhamos para o futuro, não para o passado. Retroceder jamais. Lembra do início da minha fala na aula? É essa a introdução da nossa aula. Opa, acho que deu um probleminha aqui. Não, passou. Na página 55, nós temos então a descrição do que eu escrevi aqui na minha tela como o conflito cultural que vai acontecer historicamente falando. O vídeo apresentou isso, você assistiu, se não assistiu, assista depois. E os desequilíbrios que isso vai causar na dimensão da vida. E eu coloquei o ecológico aí, porque na página 55, eu gostaria que você me acompanhasse, está dizendo o seguinte: os portugueses se firmaram a partir de 1616 com Francisco Castelo Branco para ficar e para explorar a nossa terra, expulsando os concorrentes europeus que desde o século anterior já também tentavam. Já havia uma luta de dominadores pela nossa região. O conflito entre cultura que chegava e a tradicional dos senhores da terra era inevitável. O equilíbrio ecológico até então existente, começou também a se romper, acentuando-se pelos anos afora à medida que os colonizadores recolhiam o que mais lhes interessava, a riqueza da terra, as especiarias, né? Tudo aquilo que produzia bens materiais. Por isso que essa abordagem marxista, que vai interpretar a história como luta de classes ou como materialismo histórico, ela tem esse fio, essa veia de compreender que as relações entre os seres humanos se dão exatamente por isso, pelos interesses econômicos. Né? Eu estou interessado, ao fim e ao cabo, na relação ali com a terra, porque eu quero fazer ela me enriquecer. Então, isso é próprio do ser humano, a metodologia trabalha essa questão, metodologia da história, a abordagem historiográfica vai entender isso. E aí, quais foram os resultados? O que isso vai gerar imediatamente? Se há um choque, quais são os resultados desse choque? É um choque desigual, porque não é um choque que há resistência e há ali uma retroalimentação de resistência mesmo. Não, é um choque que esmaga gradativamente o outro. E o outro somos nós. Historicamente falando, não me considerando como português, mas muito mais como indígena, conseguem fazer isso? Quer dizer, tomar partido, a sentimento disso, quer dizer, eu me identifico mais com a identidade dos povos da minha região do que com a do europeu. O que vocês acham dessa metodologia, desse exercício mental? Gradativamente, a força do europeu, que curiosamente o texto também diz, são minoria, mas o que faz eles terem mais força? Os instrumentos que eles possuem. A arma, a pólvora, a própria organização sistemática do trabalho, que é escorchante. Quer dizer, eles possuem uma maneira de administrar que vem de um berço civilizatório muito anterior. Não é anterior, não quis dizer anterior. Em plena marcha, vai ficar melhor o que eu vou falar agora, engrenagem capitalista. E na virada do século, vocês vão lembrar disso em sala de aula, na virada do século XV para o XVI, fim da Idade Média e o início da Idade Moderna,
vários processos de transformação no mundo, que é olhado como um mundo central, um mundo eurocêntrico, começam a acontecer. Invenção da imprensa, grandes navegações, comércio, circulação de moeda, revolução científica, renascimento, quer dizer, aquilo tudo está efervescente, liberdade religiosa, e pá, está explodindo, quer dizer, tudo isso transforma aquele mundo, e eles estão na vanguarda, supostamente dizendo, agora sim nós estamos na frente e na direção, na locomotiva do mundo, e todo o resto é resto. A impressão que se tem desses povos indígenas são de sub-humanos, de gente que não tem dignidade. Há uma grande discussão ainda, o texto fala sobre como a própria igreja ora vai reforçar isso e ora vai denunciar isso, que era o agente espiritual que mais poderia trazer algum tipo de reflexão sobre essa grande injustiça do choque. Então, o que o texto vai me apresentar aqui, pessoal, é que há um resultado desse choque, desse conflito de imposição histórica colocada na nossa região. E lá na página 55 diz claramente, para o índio, os resultados desse choque foram sumamente graves. E eu coloquei aqui nos nossos slides. Métodos de trabalho e hábitos alimentares foram profundamente alterados, justamente por conta da imposição. A imposição, olha a palavra como se repete, de novas crenças, ou seja, eu vou atacar a mentalidade, a mente das pessoas. Embora o absurdo de pretender que o primitivo pulasse de um salto do politeísmo para o monoteísmo, quer dizer, só isso já é um choque medonho. Nós estudamos... Poxa vida, olha, deu um insight legal agora aqui. Não sei se vocês vão pegar o fio da meada, mas eu vou dizer. Há 2 dias atrás eu dei uma aula na teologia de história da igreja, onde a gente fala, só um parêntese, tá? Que o mundo romano, o Império Romano era, na sua característica religiosa, politeísta. A sua uniformidade religiosa era permeada por um politeísmo extremo, gente. Um sincretismo religioso que nós não temos ideia. Por isso, eles resistiram tanto à ideia monoteísta da fé cristã. Em vários aspectos. Eu não vou me delongar aqui, mas todo mundo que minimamente leu sobre isso sabe que o quanto os cristãos foram perseguidos e mortos por quase 300 anos. Quando o Constantino se converte... Ele é o imperador agora chamado cristão, ele começa a beneficiar os cristãos, e agora a religião cristã, que era de resistência, que era de disseminação de uma fé muito mais interna e espiritual, ela começa a ser externa e mecânica, e em detrimento daquele paganismo que era politeísta, que era, quer dizer, mas a chave não roda assim do dia para a noite. Né, ou da noite para o dia. Isso aconteceu em 313. Você sabe quanto tempo demorou para o Império Romano banir as religiões politeístas? Quase 100 anos. Isso vai, na virada do século, um novo decreto estabelecido que todo mundo deveria seguir a religião do apóstolo Pedro e Paulo. E quem se negasse a isso, quem continuasse seguindo religiões de mistério do Império Romano, deveria ser banido, sofreria sanções, o documento diz, sofreria sanção do Estado, por causa das bênçãos do Deus Onipotente. Discurso, gente, discurso. Isso existia muito no passado, hoje acabou. Mas olha que interessante o tempo que demora para que aquela sociedade historicamente milenar, tá? Roma tinha 1000 anos, politeísta, para ela deixar de ser politeísta, demorou quase 100 anos. E a imposição, agora fechando parênteses, voltando para nós, de novas crenças foram feitas a ferro e a fogo aqui na nossa colonização, na chamada colonização. É muito importante essa reflexão, porque tudo que se impõe dessa forma gera prejuízos terríveis para a posteridade. Não estamos falando de história romana em detrimento do monoteísmo cristão, mas o texto diz expressamente
que a imposição de novas crenças pretendia o absurdo. Esse é o que o texto diz. Não se trata aqui de juízo da nossa parte, que cada um tem uma maneira de ver o mundo, de fé mesmo, de dizer que foi bom abandonar o politeísmo porque são religiões erradas. Não é essa a sua análise, o seu juízo. Não deve ser. Como psicólogo, não. Informação. Eu, como historiador, também não. A gente não pode olhar isso e dizer essa religião agora vai ser suprema. Até porque, num sentido bem essencial da religião cristã, ou da fé cristã, que é uma palavra melhor, nunca foi caracterizado em nenhum momento nas palavras de Jesus Cristo qualquer tipo de dominação impositória sobre os outros. Pelo contrário. Vem, segue, não vem, tudo bem, não tem problema. Tudo se dá na espontaneidade da liberdade, a qual o próprio Evangelho diz que é para a liberdade que ele nos libertou. Isso é uma referência bíblica, né? Quer dizer, como é que se transforma uma coisa absolutamente essencial e de uma espontaneidade poderosa, que é de um reino que não está fora, mas está dentro do coração das pessoas, em uma espécie de dominação opressora? É uma coisa a se pensar, porque a religião está no meio. Por isso que eu estou fazendo bate-bola lá com a história da igreja, que é muito fundamental. Eu não estou falando aqui do século passado, estou falando de ano 300 e pouco, lá no início da formação da coisa toda. O que diz ainda mais? Qual foi o resultado desse choque? O propósito de subordiná-lo pela escravidão declarada ou disfarçada aos conquistadores é mais um tópico. Quer dizer, esse impacto próprio que transforma a maneira de ser dos povos da nossa região, dos povos tradicionais da nossa região, tem como tentáculo, como força motriz, a maneira, o hábito eurocêntrico, quer dizer, o costume de imposição, de negação deles, daquilo que eles já possuíam, para a aceitação de uma nova maneira de viver no mundo, que é eurocêntrica, a religião fazendo o papel próprio da própria dominação, quer dizer, o papel da própria dominação, que se estabelece como uma arma do próprio Estado para acalentar os espíritos oprimidos, né? E em nome de Deus, é muito importante dizer isso, do verdadeiro Deus. Por isso que, mais uma vez, um parêntese aberto, vejo a letra da música Índios lá do Legião Urbana. Se não tem sentido de verdade, lá na teologia a gente fala, se não é logos espermático, porque aquilo ali revela e denuncia coisas terríveis dessa história. E em nome de Deus. Né? Se está falando em Deus, então está certo. É muito, muito preocupante isso. A crença nunca pode ser imposta. Eu faço referência a um vídeo que eu fui, eu acho que eu já falei isso para vocês, se não foi para outra turma, acho que foi em 2014 ou foi em 2015, eu fui no programa da RBN, na verdade, o programa da faculdade, que era transmitido pela RBN, chamado Conexão Acadêmica. Eu posso até mandar para vocês, é uma entrevista. Eu estava um tanto que nervoso nesse dia, porque eu não tinha ido ainda na televisão, mas o entrevistador ele faz uma análise sobre o Natal, ele queria saber historicamente como que o Natal passou a existir, se era uma festa pagã ou se não, era uma festa cristã, e dá um debate legal, viu? Foi uns 20 minutos de conversa, e tem uma hora que o entrevistador vira para mim e fala assim, até porque, professor, a religião cristã nunca foi de impor nada a ninguém. Aí eu travei assim na hora, eu falei assim, não deveria ser, né? Mas a gente sabe que foi o que mais constituiu a religião cristã institucionalizada e mecanizada para servir o propósito dos poderosos, do Estado. Isso é história, gente, não é hoje não, tá? Pode até estar acontecendo alguma coisa hoje, mas olhe para a história, encontre esse padrão na história para que o presente possa ficar mais fácil de interpretar. Vamos olhar só para a história. Isso aconteceu diversas vezes.
e o entrevistador parecia que estava um pouco assim, desavisado da coisa. Vou botar esse link para vocês assistirem depois lá, não reparem nada não, tá? Então, essa subordinação vem a seguir, com uma escravidão ora declarada e ora disfarçada. Porque quando eu falo de disfarçada, eu estou me referindo a algum tipo de demonstração e de discurso que convence, que inebria os índios a entenderem que eu sou bom para eles. E aí levar eles, pela suposta ingenuidade, a desenvolver uma tarefa que depois vai ser ruim para ele. Agora isso em grande escala. Agora isso na mão de homens poderosos, como eram os portugueses e espanhóis, que esses sim declaravam abertamente, e pior, quando era na mão dos padres, que os próprios padres se tornaram agentes que enriqueceram pela mão de obra indígena, tudo em nome de Deus, né? Como aquele adesivo que diz, foi Deus que me deu. Tem que ver como é que Deus está dando certos bens às pessoas, para saber se esses bens estão chegando na vida delas com honestidade, com a capacidade de não causar dano ao próximo, né? Que é assim que se sustenta muitas riquezas hoje. Então é muito importante essa análise da escravidão declarada e disfarçada que está na página 55. Por último, um último choque foi a modificação profunda na estrutura daquilo que podemos chamar de família indígena. O próprio vídeo que você assistiu fala sobre isso. Isso deu um choque psicológico na cabeça do índio, que ele não vai responder bem a isso aí não, né? Então, se o branco era numericamente reduzido e não tinha grande desenvolvimento intelectual, era portador, entretanto, de um complexo de que compreende os conhecimentos das crenças, aquilo que eu falei agora, né? De tudo aquilo que constitui civilização evoluída, né? O índio não tinha nada disso. Então, todas essas coisas representavam a sua supremacia cultural. É o que o texto está dizendo aqui sobre os índios, sobre as comunidades e os povos indígenas. Bom, vamos passar agora para a mulher. A atração e o drama de sempre. Eu fiz aqui referência em 3 tópicos. Primeiramente é o que o texto diz. A mulher como ponto de atrito constante, o processo de miscigenação da Amazônia. Isso está na página 57. Vamos passar aqui. Eu até dei um sinal sobre isso. E o texto é muito incipiente, pessoal. Por isso que eu trouxe algo a mais. Gostaria que vocês anotassem, por favor. O texto é muito incipiente. Eu vou tomar parte aqui só do primeiro parágrafo, que diz que o devastador da Amazônia, que vem sozinho para a Amazônia, mesmo sem ter pela Índia atração física, que o português tinha pela negra, lá no Nordeste, estabeleceu logo as senzalas ao lado das casas grandes, nessa organização social. Não resistiu à tentação, vendo em todo o Brasil muita mulher nua diante dos olhos. Isso é uma citação aqui que o Djalma Batista está fazendo. E o português continuou a realizar na Amazônia o processo de miscigenação também na relação com o índio. A gente já sabe disso, é muito tópico. Só que eu queria problematizar isso. Eu vou fazer essa abordagem, primeiramente apresentando esse livro para vocês. Vocês se lembram que logo no início das nossas aulas nós fizemos um trabalho que, na minha opinião, modesta, pessoal, foi muito bom, foi muito legal. O professor se sente muito feliz quando ele vê a turma de maneira equânime, coesa, responder ao que ele pede. Quer dizer, nós tivemos ali 1 a 2 semanas de reflexão sobre os chamados descentramentos do mundo moderno, e um deles era sobre o impacto do feminismo como crítica teórica e movimento social legítimo para o bem da humanidade. Quando eu falo um movimento social legítimo, parece que existe um movimento que não é legítimo. Pode até ser, que às vezes são movimentos sociais instrumentalizados por alguma classe dominante, por algum tipo de populismo, né, político, partidário, mas quando eu estou pensando no movimento social na expressão mais legítima para o bem comum da sociedade. Se a mulher é um ente histórico, é um sujeito histórico que realmente sofreu
está demonstrado por os tempos imemoriais até da história que a mulher era tratada como objeto, estava esmagada pelos processos históricos, eu preciso então dar sentido à vida e compreender que na realidade isso ainda existe. Há frutos disso ainda latentes e vivíssimos na sociedade. Então, de certa forma, o feminismo mais ponderado, harmonizado com isso, é legítimo também, o movimento social. E esse livro aqui foi um dos livros que me ajudaram a entender essa categoria de análise, por assim dizer, da mulher. Não sei se está dando para vocês verem aí o título, olha só. Os Excluídos da História. Olha só quem está na lista dos excluídos da história: operários, prisioneiros e mulheres. Então são capítulos aqui de uma pesquisadora que trabalha exatamente essa viração da Idade Média para a modernidade na França, ali pré-republicana, quer dizer, aquele movimento ali de organização política para o bem comum da sociedade. Vocês sabem que foi a Revolução Francesa nesse sentido, espero que vocês tenham lido, mas esse livro aqui é um livro que trabalha muito essa mulher que tem um capítulo aqui chamado As Mulheres, o Poder e a História. Então é um livro que eu faço referência. Então, com base nessa compreensão legítima da mulher, eu fui lá na minha pesquisa, que eu fiz referência no início da aula. A gente se empolga muitas vezes quando a gente vai falar o que é nosso, né? Mas é uma pesquisa singela que você pode ler alguns aspectos, e eu estou marcando aqui na página 146 da pesquisa. Quem se deu o trabalho de acessar a dissertação, que possui 200 páginas, na página 146 a gente trabalha a mulher que está presente na Amazônia no contexto da borracha, que é um contexto posterior, que também carrega heranças históricas da nossa região e desenvolve o ponto mais alto do que nós podemos chamar de capitalismo emergente. O início do século XX, aquela pujante força da Revolução Industrial que está vindo sobre o mundo todo e ninguém está fora dela, e se nós temos um produto para servir isso, ele será o nosso segundo maior produto de exportação na história, perdendo apenas para o café. E veio daqui, da nossa região amazônica, a grande profusão aí de exportação, de extração dessa borracha e de composição de gentes, de choques também, outros choques culturais. Isso eu já falei. Eu queria que vocês atentassem para essa fala que eu vou fazer agora. Eu sei que vocês, talvez, só se um ou outro aluno estiver bem preparado aí no seu computador para acessar. Mas na página 146 eu vou fazer uma leitura aqui de uma página, no máximo, para não cansar vocês, para vocês lerem, para vocês ouvirem mais sobre a mulher que está no contexto nosso próprio, da região amazônica. Não é França. O livro que eu indiquei é um livro de categoria que nos ajuda a entender essa categoria de análise da mulher na história e que serve bem a vários contextos, inclusive o nosso Amazônia. Eu começo assim. Tomando como ponto de partida a memória da bravura de Carmen, uma história anterior que eu estou trabalhando no capítulo, em sua dramática história do enfrentamento de ataque de índios, vejam só. Pensa-se na inserção da mulher no contexto do trabalho nos seringais amazônicos. Deve-se lembrar que, historicamente, a mulher sempre esteve presente em toda e qualquer dinâmica em que o trabalho também se fez presente. Ela não está excluída, embora a tendência positivista, a tendência machista da classe dominante seja relegar a mulher à margem. E desta forma, o silêncio sobre sua presença na história é fruto de postura, como eu acabei de falar, preconceituosas e excludentes, que precisam urgentemente ser combatidas. Quer dizer, essa postura precisa ser combatida. Não deixa de ser surpreendente perceber na fala de Arthur César Ferreira Reis, que é um autor que é citado no nosso texto, que naqueles seringais, abre aspas, naqueles seringais por onde teve início o rush da borracha, a mulher existia. Fecha aspas, Arthur Reis fala.
É realmente uma pena que, para além dessa constatação, o tema não tenha sido desenvolvido pelo autor. Isso sou eu comentando. Uma discussão mais ampla e segura do tema apareceu mais recentemente na pesquisa de Christina Wolff sobre mulheres no Alto Juruá. Nela, a autora não apenas confirma a presença de mulheres nos seringais, como também a vê assumindo certo protagonismo naquele ambiente. Mas deve-se diferenciar esse aparecimento da mulher no que diz respeito à constatação de sua existência em seringais da família cabocla e nordestina. Continuando. Na cabocla, ou seja, na família que havia nascido ali, constituído e permanecido ali, ou seja, na nossa região, a mulher desempenhou grande função. Além da atividade doméstica, também é de caráter econômico. Dessa forma, sempre esteve presente. Já na família nordestina, ou seja, com o nordestino que migrava para a Amazônia, não ocorreu assim, salvo em exceções, quando vinha como retirante fugindo das secas e trazia nesse êxodo do Nordeste esposa e filhos para trabalhar ainda nos baixos rios. Pois isso não era lucrativo para os patrões, né? Isso é importante dizer. O que interessa é o capital. Então, o que me importa é trazer homens solteiros ou sem mulheres e filhos, porque mulheres e crianças não importam. A conclusão é essa, não tem muito correr, não? Já que a Amazônia é escassa, né, não tem alimento, já que a Amazônia é pobre, não tem riqueza, não tem como sustentar todo mundo, né? É um deserto terrível aqui, é melhor que venham apenas os homens. Estão entendendo a ironia? Pois é. Então, as famílias eram assim descartadas, inclusive mulheres e crianças. A grande generalidade eram homens solteiros, porque era isso que interessava para os aviadores. Dessa forma, e sob essa condição, a mulher se tornou objeto cobiçado e sonho permanente do seringueiro isolado na floresta. Imaginemos, façamos um exercício mental disso tudo. Mulher solteira que aparecesse nos seringais era objeto de disputa e cobiça sem fim. Tá? Ferreira de Castro, que é o autor da obra A Selva, que vocês poderiam até assistir o filme, que virou filme, né? Tem um livrinho que a gente lê também, A Selva, que virou filme, foi filmado aqui, inclusive, deu inclusive locações agora aqui no que se tornou depois o Museu da Borracha, o Museu da Valparaíso, aqui pertinho do Tropical Hotel. Né? Eu já fui lá com algumas turmas minhas, havia programado, diga-se de passagem, ir com vocês, vamos ver se vai ser possível, né? Porque lá você entra naquele mundo e vê como que era a relação do trabalho na nossa região. Quer dizer, é um museu a céu aberto. O filme A Selva foi filmado lá. Então Ferreira de Castro constrói essa mesma representação através do testemunho de um personagem da história chamado Firmino, dizendo o seguinte, o Firmino dizendo, aqui é assim, se aparecesse uma mulher sozinha, todos nós já nos matávamos uns aos outros por causa dela. Mas não aparece. Qual é a mulher sozinha que tem coragem de vir para essas brenhas? Isso é o personagem dizendo. É um livro romanceado, pessoal. O meio que se estabeleceu para a resolução de tal problema foi o de transformar verdadeiramente a mulher em objeto de compra e venda. Vejam só. Tal como se fazia com todos os gêneros e produtos que o seringueiro dispunha para se aviar. Os seringueiros, portanto, chegavam a encomendar mulheres aos seus patrões quando estes iam até a cidade. Ouviu só o que eu falei? Quer dizer, já que a onda é material, tornemos o que é humano em material. Então, o seringueiro que era arrochado, que era cabra macho, ele tinha suficiente saldo para que, dentre as compras que ele fizesse lá no aviamento dele, uma mulher também fosse colocada. Isso era problema, porque ele levaria a mulher para a trilha, né? Ele levaria a mulher para a estrada, melhor dizendo, de borracha, e lá ele não está só, tem outros homens. Então a coisa era pesada. Nessa parte da pesquisa, gente, tem coisas pesadas que eu tinha que parar de escrever, porque eu não estava lendo um livro de romance, eu estava lendo as histórias que estavam registradas nos jornais há 120 anos atrás. É de uma desumanidade terrível. E quem lia o jornal tendia a reforçar ainda mais a desumanidade. Quer dizer,
povo pobre, nordestino, esses índios, esses caboclos. Por quê? Porque a capital espelhava o belo, a Belle Époque, o teatro, né? O Fausto, a ilusão do Fausto. E assim a história era produzida. Então, a busca pela companhia das mulheres era uma constante na vida do seringueiro, ainda mais daquele que conseguia ir à cidade. Álvaro Maia informa que, abre aspas, o seringueiro solteiro viajava sempre no fim do fabrico, aquele período que não tem como produzir borracha porque está chovendo muito na nossa região, e gastava os saldos nos hotéis e prostíbulos de Manaus e Belém. Havia os que desejavam unicamente ir para esses lugares para trazer uma mulher para a selva. Evidencia-se essa prática na imprensa amazonense quando esta noticiava ocorrências oriundas dessa relação em que geralmente o seringueiro era enganado por mulheres em hotéis da cidade. Aqui era outro problema, né? Onde o seringueiro vai estar sendo enganado pelas meretrizes da cidade. Vou ler uma história dessa aqui para vocês, lá do Imparcial, que foi datado de 22 de março de 1918. Foi preso hoje às 11 horas a peruana Hermínia Calvin, de 22 anos de idade, residente na Rua dos Remédios, vocês sabem onde fica, né? Número 3, por ter explorado o seringueiro José Astan, prometendo embarcar com o mesmo para o seringal caso pagasse suas contas. O proprietário do Hotel Vista Alegre estava de acordo com a Hermínia com a exploração do incauto seringueiro. Quer dizer, ela estava sendo agenciada pelo dono do hotel, né? Soubemos que não é a primeira vez que essa peruana arma contas do vigário. Quer dizer, era esse tipo de contexto que a mulher também estava subordinada, ela não tinha escolha, ela não estava enganando o seringueiro porque queria, mas porque havia um outro agente, sujeito mais forte do que ela. Através dessa fonte, percebe-se explicitamente que o seringueiro José Astan, o seringueiro, estava disposto a fazer o que fosse preciso para levar a Hermínia para o seringal onde trabalhava, numa medida de esforço para pagar as contas dela, para que pudesse amenizar sua solidão com uma companheira no seringal. No entanto, seduzido e ludibriado por Hermínia, tendo essa o auxílio do próprio dono do hotel, José foi explorado e enganado, vendo perdido o dinheiro que tinha e o seu sonho de companhia no seringal. Esse relato ilustra muitas outras histórias similares ocorridas enquanto os seringueiros vinham até a cidade. Então, gente, mais adiante, nós temos um outro dilema, né, sobre a questão lá do romance A Selva. Tem-se a memória de um trecho do romance em que, relatando o Ferreira de Castro o imenso sofrimento dos seringueiros, que não podiam satisfazer seus instintos sexuais, o que deveria ser uma situação desesperadora, Alberto, ele mesmo, que já estivera se escondendo na mata durante a noite para espiar. Quem assistiu o filme vê ali a Maitê Proença, que faz a dona Yayá, né, o Alberto, pela fresta do banheiro ali na selva, onde ela ia tomar banho fora da casa do patrão, que ela era esposa do gerente, era esposa do próprio patrão. Pela fresta, ele olhava a Maitê Proença. Não queiram ver essa imagem, viu? Tomando banho. E ele mesmo, nessa relação de adaptação, vai ver posteriormente uma cena horripilante e sombria ao se deparar com um seringueiro da sua estrada mantendo relações com uma égua. Então, eu não ia ler, a fonte é longa, que é a história, eu vou poupá-los disso, só para vocês perceberem essa relação tensa e de complexa realidade na Amazônia. Então, pessoal, isso aqui é para dizer que a mulher está presente, ela tanto é necessária para as relações do trabalho, mas como também mostra o próprio homem sofrendo por isso, né? Que ele também está subjugado, não deixa de estar. Pessoal, entendam a função da academia. Nós estamos realmente nela para nos desconstruir. A desconstrução não significa destruição. Desconstrução significa desarmar, suspender o juízo e fazer uma obra melhor. Nós estamos profundamente envolvidos com o melhoramento, a transformação da nossa mente. É muito importante, tá bom? Por último, o tópico final aqui da nossa aula,
traços psicológicos da mestiçagem cabocla. É feita uma análise em 3 estados, o Pará, o Amazonas e o Acre, sobre como isso se deu. E é importante dizer que dos 3 estados, o que mais recebeu essa mestiçagem, essa mistura, inclusive de brancos, índios, negros, índios já estavam negros, foi o Amazonas. O nordestino, que vem, há uma referência aqui no texto, inclusive, da quantidade de pessoas que vão migrar para o Amazonas a partir de 1870, que foi um ano considerado na historiografia como a pior seca de todos os tempos no Nordeste. Morreu muita gente por lá. E esse contingente migratório ele cresceu sobremaneiramente a partir da década de 70 do século XIX, 1870. E o Samuel Benchimol, lá no outro livro, ele fala sobre a quantidade, o salto quantitativo da população, que vai, já considerando quem já estava aqui, mas que essa entrada de nordestinos na região amazônica se deu com mais de 500 mil nordestinos. É muita gente, pessoal. Esse tipo de imigração é praticamente impossível de ser visto em outros lugares do mundo. Então, o que aconteceu aqui é impactante de todos os pontos de vista, inclusive desse choque que vai ser. Tá bom? Eu anotei aqui no nosso slide a psicologia paraense e a presença do índio, que é apresentado aqui, logo no início. Quando eu falo de psicologia paraense, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, no Pará, sobretudo, que foi o palco por excelência do encontro das raças, o fato de se confirma no sobrenome das famílias. Ele vai lembrar aqui de várias famílias. Na psicologia do paraense, a presença do índio é insofismável. O espírito extremado de luta que tem o povo, sua permanente participação dos problemas políticos locais, além de uma fidelidade aos chefes, que são a encarnação dos morubixabas, que são os líderes das tribos, né? Em abono da observação, ele cita aqui alguns fenômenos, laurismo, lemismo e baratismo, dando no século passado, em diferentes épocas, dados, né? Que assinalavam as lideranças de outros líderes aqui, Laudo Sodré, Antônio Lemos, etc. e tal, que estavam dominando essa política paraense. E aqui também a representação da cultura paraense no caboclo Paulo Maranhão, que dirigiu a opinião pública. Então, do ponto de vista organizativo, o próprio estado do Pará ele possui uma força mais coesa do que o Amazonas. Eu já fiz essa comparação em outros momentos. A identificação do paraense com as raízes caboclas, com os traços indígenas, é muito maior do que no Amazonas, que sofreu uma espécie de dominação que fazia o cidadão amazonense rejeitar esse traço. No Pará, ninguém briga com o outro se você chama o outro de cabocão. Na minha infância, eu me lembro, eu dava briga na rua se alguém chamava o outro, seu caboclo, seu indião. Esse tipo de mentalidade se construiu aqui, porque foi muito a entrada de muita gente e a dominação. A classe dominante que se formava era uma classe dominante que rejeitava isso e queria a cultura francesa, né? A Belle Époque francesa. Você tem uma ideia, essa classe dominante que se estabelece na capital Manaus, ela rejeita tudo que é daqui, ela manda lavar a roupa na Europa, para você ter uma ideia. Quem é que manda lavar a roupa do outro lado do oceano? Né? As mulheres, a moda, a identidade, tudo é muito pautado no que o outro. Então, por isso que uma época, eu repito isso algumas vezes nas minhas aulas, governos anteriores faziam jingle para fazer a população cantar, eu tenho orgulho de ser amazonense, etc. E tal. Mas isso tudo é histórico e está colocado aqui como traço da psicologia paraense, a presença do índio está muito presente na personalidade, na mentalidade do povo paraense. Então isso é de psicologia, né? É isso que o texto está dizendo aqui. No caso do Amazonas, a mestiçagem caboclo nordestina,
como eu já havia dito aqui, a questão dos habitantes, né, que vieram atraídos, dos migrantes que vieram atraídos por causa da borracha, semelhante achado do físico sugestivo da proximidade do ancestral indígena, se repete a cada passo. Também uma certa reação nativista contra elementos estranhos, que se traduz aqui num movimento globalista, considerando uma atitude de inconformação. No Amazonas, ele cita vários autores aqui, autênticos caboclos, inteiramente absorvidos pelos problemas da terra, embora os apelidos da família já estejam traindo os cruzamentos. Exemplos importantes da miscigenação amazônica temos nos nossos dias. Aí ele faz uma referência, não sei se vocês chegaram a ter curiosidade de pesquisar quem é essa mulher que tinha, enfim, foi uma beleza estonteante, diz aqui o texto, que foi segunda colocada no Miss Universo, né? Então isso aqui é da década de 70, eu ainda fui atrás, mas como ele não dá muita pista, a gente não sabe quem é, que era a filha de um português com uma índia do Alto Rio Negro. Essa mistura aí deu a ela essa beleza estonteante que o texto diz. E aqui outras marcas dessa mistura. Eu vou aqui pular para a parte da herança ameríndia, que vai estar presente muito no cidadão que mora na Amazônia. Restauram na Amazônia apreciáveis amostras da herança ameríndia e do comportamento do povo. Pessoal, quando a gente fala de mentalidade, está muito intrínseca a questão do comportamento, tá? A ação que esse povo desenvolve. Uma delas é a mais típica, é uma dose visível de preguiça reinante entre os habitantes do vale. A gente já tinha comentado isso uma vez em sala, o texto está afirmando agora. Uma indisposição para o trabalho sistemático, um conformismo com resultados modestos e socializados no dia, né? E uma permanente despreocupação com o dia do amanhã. Isso aqui é a historiografia marcante, vai bater nisso aqui sobre quem é da terra. E ele fala assim, e eu sempre me pergunto, será que a razão não está do lado do caboclo? Outras heranças são o hábito do banho de imersão frequente, as preferências alimentares pelo peixe, farinha de mandioca, tacacá, açaí, as vestimentas de cores berrantes, tão ao gosto das mulheres, que ainda se enfeitam com muitos adereços, com os que estão em dia com a moda atual, a fé evidente em tratamentos por meio de injeções, que traduzem o gosto pelas novidades, pela aplicação das mesmas injeções na aveia, pela crença de que atuam diretamente no meio interno. Então ele registra também, sem que isso importe, e nenhum demérito para os hábitos do caboclo, na falta de respeito pela propriedade, que acredito vir do índio. Ele está falando aqui, tomam-se emprestadas com a maior sem cerimônia, objetos de uso pessoal, alimentos e até dinheiro, sem nenhuma preocupação de reposição. O caboclo compra tudo que o comerciante lhe queira vender, com a condição de que seja fiado. Esses dois parágrafos ilustram bem esse aspecto psicológico do homem regional. Ele está dizendo aqui que isso também não pode ser levado categoricamente ao absoluto, porque essa preguiça, essa maneira de ser do povo amazonense não pode colocá-lo naquele traço indesejável que nós já falamos. Esse modus vivendi natural é próprio de quem está numa região absolutamente rica de tudo. Agora eu estava ironizando, né, sobre o nordestino que vem para cá. E por isso ele leva então a maneira de viver mais contemplativa, o genuíno caboclo da floresta, dos rios, dos ribeirinhos, né, diferentemente da cidade, que é profundamente afetado pela vida urbana. Então, gente, ele na página seguinte faz uma pergunta, há demérito nisso? É justamente o que o autor está dizendo aqui na página, deixa eu pegar aqui, 63, né? Passei aqui. Que não deve haver o demérito sobre essa condição histórica, mas ela reforça
Quer dizer, quem está de fora e vê, faz essa leitura, nos coloca como um povo não evoluído, aquela coisa de um povo não trabalhador, mas que necessariamente isso deve ser ponderado com a própria interpretação do lugar, do espaço regional que se faz aqui na nossa região. E então, pessoal, nós agora estamos indo para o fim desse texto. Eu gostaria de encerrar essa aula lendo o que o próprio Djalma Batista afirmou. Isso foi eu extraí também da minha pesquisa. A semana passada eu estava relendo algumas partes e eu vou ler aqui. Esse na foto é o Djalma Batista, franzinho, magrinho, né? Ele diz o seguinte: na verdade, em todo o Vale Amazônico ficou o mesmo travo amargo de desesperança e amargura, uma vez que a borracha tem sido um marco em nossa história e em nossa psicologia, em torno do qual temos vivido uma verdadeira neurose obsessiva. Djalma está fazendo aí uma análise de sentimento, uma análise de comportamento que trata de um sentimento próprio de quem está no Vale Amazônico, de quem vive a vida amazônica naquele período de plena obsessão pela riqueza, pela borracha, mas que para a grande maioria de pessoas, das gentes, é a desesperança e a amargura, desilusão. Eu já fiz referência na aula anterior a vocês, de uma pesquisa de uma colega lá no mestrado, que realmente foi atrás dos elementos históricos da saúde pública no século XIX, como que estava a questão da saúde da população. Não aquilo que os principais jornais vendiam, né, para a classe dominante ler e afirmar como verdade absoluta, mas como viviam as pessoas que estavam à margem dessa Manaus da Belle Époque, desse centro da cidade ilustrado, né, invernizado com a riqueza, mas como as populações estavam vivendo. Tal qual o mesmo exercício pode ser feito hoje, quando nós vamos para a periferia, quando nós vamos para bairros mais pobres, nós vemos o rosto das pessoas, nós sabemos que isso transforma o aspecto fisionômico das pessoas, o sentimento das suas desesperanças, da sua amargura, da sua dor. E isso é perceptível com aqueles que não têm uma inserção mais digna de um estado de bem-estar social comum e digno a todos os cidadãos. Então, gente, é dessa forma, essa imagem que eu nem falei no início, né, que mostra aí a unidade, esse abraço aí coletivo dos índios, ele tem uma representação iconográfica, imagética aí nessa ilustração, tá? De que eles estão desarmados, mas estão juntos, abraçados, aliançados. Você percebe que até há uma cordinha ali entre o menino que abraça a costa da mãe e o pai que segura o menino no colo. Essa coesão, já o dominador com a arma em punho, descendo pela árvore derrubada. Então, toda essa representação da imagem é feita também na história, ela não é produzida aleatoriamente, pessoal. E não são apenas pessoas que estão sendo mortas aí, indo para o calabouço, para a tortura e a morte. São animais também. Tem um animal ali na mão do último bandeirante, por assim dizer, conquistador. Olha, estou tentando pegar uma luz melhor aqui. Aqui, melhorou aqui? Dá para ler o nome do livro? O País do Amazonas, de Marlene Correia da Silva. A próxima obra que eu vou, está no nosso plano de ensino, inclusive, eu vou, já tenho uma cópia para digitalizar um texto que nós vamos trabalhar para as próximas aulas, que é Igreja, Colonos e Índio. São os 3 agentes aqui que se incorporam na nossa região, historicamente falando, e é importante a gente continuar nessa análise de compreensão histórico-social da nossa região, mas estudando esses 3 aspectos ainda: a igreja, os colonos e os índios.
A gente vai fazer uso de alguns apontamentos importantes aqui do modo como a igreja, os colonos e os índios viviam aqui, atuaram aqui nesse processo histórico. Tá? Queria agradecer então essa presença de vocês e até a próxima, tá bom? Desejo para vocês um excelente dia, um grande abraço. Tchau, tchau.